Vamos dar continuidade ao nosso vídeo áudio de O Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos no capítulo 28, item 6, que intitula-se Preces por aqueles que não estão mais na terra. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Prefácio. Como é horrível a ideia do nada. Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora, seu amigo, se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre, como um sopro, que do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó, que o tempo dissipa para sempre. Como um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não lhe gela de pavor e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até esse dia sua razão não bastou para tirar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro pelas provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Por isso, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce, porque o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos deste mundo não estão perdidos para ele, e que as suas mais santas afeições não estão esfaceladas sem esperança. Isso está no capítulo 4, número 18, capítulo 5, número 21. Prece. Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito, fazei-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permitir que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras e o meu pensamento. Esse ele é a pessoa ao qual a gente poderá direcionar a nossa prece, né? Ditando o nome, claro. Tu que me és caro neste mundo, ouve minha voz que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado primeiro. Eu não poderia nem lamentar com isso sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união no mundo mais feliz, no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea,
e que, tão longa que me possa parecer, a sua duração se apaga diante da eternidade, da felicidade que Deus permite aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas estar aqui ao meu lado, me ver e me ouvir como antigamente, e melhor ainda do que antigamente. Que não me ouvideis mais o que eu mesmo não te ouvide. Que os vossos pensamentos não cessem de se confundir, e que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor seja contigo. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Prece pelas almas sofredoras que pedem preces. Prefácio. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso se informar quanto ao seu modo de ação que está atrás explicado. Capítulo 27, números 9, 18 e seguinte. Aquele que está penetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. Prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma da pessoa ao qual eu dirijo, dando seu nome. Bons espíritos, para os quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo seu alívio. Fazer brilhar aos seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da morada dos felizes. Abre seu coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, eles podem abreviar o tempo das suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhe dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Possam estas palavras benevolentes abrandar as suas penas, e lhes mostrando que há na terra outra, nós vos pedimos, Senhor, derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Apiedai-vos das vossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas nos destes a força de resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores e estão ainda arrastados para um mau caminho. Que vossos bons espíritos os envolvam.
que a vossa luz brilhe aos seus olhos, e que, atraído pelo seu calor vivificante, eles venham se prosternar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram a força de suportar as suas provas terrestres. Vós nos destes um fardo a carregar, e não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é grande e a coragem nos falta, às vezes, no caminho. Tende piedade destes servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permita aos vossos bons espíritos lhes trazer o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desesperam e sustentaram por essas esperanças, lhes aurirão forças da grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatar o seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Prece por um inimigo morto. Prece por um inimigo morto. Prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los além do túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pôde ser útil ao nosso adiantamento, se soubemos dela nos aproveitar. Ela pôde nos ser ainda mais proveitosa se as aflições puramente materiais, naquilo que nos permitiu juntar à coragem e à resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Está no capítulo 10, número 9, capítulo 12, número 5 e 6. Prece. Senhor, vos aprove chamar antes de mim a alma de dá-se o nome. Eu o perdoo do mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. Possa ele disso se arrepender, agora que não tem mais as ilusões deste mundo. Que a vossa misericórdia, meu Deus, se estenda sobre ele e afastai de mim o pensamento de me alegrar com a sua morte. Se eu procedi mal para com ele, que me perdoe, como ouvido aqueles que assim procederam para comigo. Por um criminoso. Prece por um criminoso. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional ao seu cumprimento, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que vieram, do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Crê-las inútil, porque um homem teria cometido esta ou aquela falta, é prejugar a justiça do Altíssimo. Esse é o capítulo 11, número 14. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não repilais esse criminoso que vem de deixar a terra. A justiça dos homens pôde atingi-lo, entretanto, não o isentou
da vossa justiça, e seu coração não foi tocado pelo remorso. Erguei a venda que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de vós e aliviar os sofrimentos da sua alma. Possa também as nossas preces, a intercessão dos bons espíritos, levar-lhe a esperança e a consolação. Inspirai-lhe o desejo de reparar as suas más ações numa nova existência e lhe dar a força de não sucumbir nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tem piedade dele. Prece por um suicida. Prefácio. O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de expirar a sua pena, e que quando é recapturado é mantido mais severamente. Assim ocorre com o suicida, que crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Capítulo 5, número 14 e seguintes. Prece. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias, mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-las sobre a alma da pessoa, citando o nome, possam as nossas preces e a nossa miséria e a vossa comiseração, possam as vossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento de sua falta, e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos. A gente fica aqui.
1 grau correção. Permite que os bons espíritos me levem as minhas palavras e o meu pensamento. 2 graus correção. 63. Prece. Digna-te, ó meu Deus, de acolher, benévolo, a prece que te dirigiu pelo Espírito N. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos me levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me irás neste mundo, escuta a minha voz, que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim e eu disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo num mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante e me poupe assim a dor de te não encontrar, ao sair do meu cativeiro terreno. Ó, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta às minhas vistas. De que podes estar aqui, ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu te não esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entreusam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. 3 graus correção. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. 4 graus correção. 66. Outra, nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Pedimos-te, igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e só aos teus pés temos de o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe, e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma, mostra-a, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles auguram forças na grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. 5 graus correção. 67. Prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo.
precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento, se a soubemos aproveitar. Pode ter-nos sido, mesmo, de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Capítulo X, N graus 6, capítulo 12, N graus 5 e N graus 6. 6 graus correção. 70. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não repilas esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua, se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer de ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações mas numa nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele. 7 graus correção. 71. Prefácio. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se vê da prisão, antes de cumprida a pena, quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Capítulo V, N graus 14 e seguintes. 72. Prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-la sobre a alma de N. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acervidade dos sofrimentos que lhe está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-ó sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também, para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele, confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos.